Vitória. Olha para essa pessoa do seu lado e fala: varoa valorosa, varão valoroso, o Senhor é contigo. Assenta, desocupa as mãos e pode glorificar, exaltar, enaltecer o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, a gente sabe quem era o rei de Israel. Ainda não tinham os reis, era o próprio Deus. Deus levantou juízes. Depois da morte de Moisés veio Josué. Josué é um grande conquistador, general do exército do Senhor, dividiu as tribos. E a Bíblia vai dizer que quando chega o final da vida de Josué, meus irmãos, chama todas as tribos. As tribos chegou até Josué. E Josué falou: olha, vocês que temem ao Senhor, vocês que guardaste a palavra do Senhor, mandamento que Deus deu para o seu servo Moisés no Monte Sinai, chega até aqui. E se você adora o Senhor, joga os barulhos fora. E se você ama o Senhor, promete andar na presença dele como eu tenho andado, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Josué, ele partiu com 110 anos, mas a Bíblia vai dizer que agora, meus irmãos, entre os juízes, e a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava no declínio espiritual, depois da morte de Josué e de Moisés. Na mesma hora que o povo estava lá em cima, na mesma hora o povo estava lá embaixo. Mas quando o povo se chegava a Deus, o povo humilhava, o povo clamava ao Senhor, Deus levantava juiz para defender a sua nação. Uma coisa que Deus não rejeita é a oração, aleluia, um quebrantamento de espírito, porque quando a pessoa, aleluia, chega até Deus com o coração quebrantado, Deus não rejeitará, como a Bíblia está escrita. E a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que agora Gideão, ele passou o momento mais caótico que estava vivendo o povo de Israel. O povo, meus irmãos, estava sofrendo 7 anos. 7 anos o povo plantava, 7 anos o inimigo colhia no seu lugar. É a mesma coisa de você trabalhar o mês todo, mas na hora de receber, o inimigo recebeu no seu lugar. É a mesma coisa na hora de você fazer uma compra dentro da sua casa e o devorador devorando tudo. Mas eu creio aqui essa noite que o Senhor vai repreender o devorador, vai repreender o migrador e vai te dar vitória, porque o Senhor é contigo nessa peleja. Não temas, porque Ele é o teu Deus. Aleluia. Ele começou a cavar, meus irmãos, buraco nas cordas, em cima das montanhas, para esconder dos midianitas, dos amalequitas, do povo do Oriente, porque a perseguição foi tanta, que quando estava na hora de colher os frutos, o povo vinha e instalava suas tendas, como, meus irmãos, gafanhoto, tanto de pessoas que vinham. Flávio Joséfo, o escritor dos Hebreus, meus irmãos, a Bíblia, a história vai dizer, ela dizendo que ele fala que tinha mais de 400 mil, porque tinha 3 povos, a Amalequita, o povo do Oriente, aleluia, e a Amalequita e os povos do Oriente, e a Bíblia vai dizer também que tinha outra tribo, os midianitas. E a Bíblia vai nos contar, queridos irmãos, que eles ficavam lá até acabar a plantação toda. Depois que o povo não tinha nada para colher mais, o que eles faziam? Eles davam no pé e iam embora. Mas só que tinha um homem lá diferente. Tinha um que fez diferença. Eu sei que a eira fica em cima. A eira é o lugar de quê? A eira é o lugar de malhar trigo. Largar não é lugar de malhar trigo. Largar é lugar de pisar uva para fazer esse vinho. Mas Gideão, meus irmãos, começou lá embaixo. Ele estava pegando, meus irmãos, o trigo e malhando, aleluia, no largar, lugar que pisa uvas para fazer vinho. Por quê? Porque ele estava defendendo para cuidar da sua família.
A Bíblia vai dizer que ele tinha 70 filhos, não só um filho, 70 filhos. Mas Deus achou graça nele, e a Bíblia vai dizer que o povo começou a chorar, o povo começou a lamentar, e Deus ouviu a oração, o gemido do povo. Deus mandou um profeta para avisar o povo, porque o povo estava naquela situação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo se distanciou da presença do Deus Todo-Poderoso. O povo não quis mais, meus irmãos, obedecer os mandamentos, não quis mais obedecer a lei do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus não fará nada assim antes de avisar o seu servo, os profetas. Deus levantou um profeta então e chegou perto do povo de Israel e falou: olha, vocês esqueceram o Senhor. O Senhor tirou você lá do Egito, te prometeu a terra que manda leite e mel. Mas quando você chegou aqui, você contaminou, você começou a prostituir, você começou a adorar outros deuses. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus que entregou na mão dos midianitas, dos amalequitas e do povo do Oriente. E o povo, meus irmãos, começa a chorar. Mas a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor, com A maiúsculo, aleluia, o próprio Deus em forma de anjo, em forma de teofania, o próprio Deus desceu e falou com Gideão: Deus é contigo, varão valoroso. Ele falou: se o Senhor é comigo, porque nós estamos passando por esse caos todo que está acontecendo? Nós plantas, os inimigos vêm na frente e colhem. O que está acontecendo? Se o Senhor é conosco, porque, aleluia, as maravilhas que contam nossos pais, que nós estamos passando agora num momento difícil, e o Senhor entregou nas mãos dos inimigos. E o anjo falou com o povo, o profeta falou com o povo: olha, é porque você afastou do caminho do Senhor. E o anjo agora encontra, meus irmãos, Gideão. E quando o anjo encontra Gideão, o anjo falou: Deus é contigo, varão valoroso. E Gideão fala: se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por isso? Aí o anjo falou assim: olha, você vai vencer os midianitas, os amalequitas, o povo do Oriente, como se fosse só um homem. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Gideão falou: olha, se o Senhor é comigo mesmo, eu quero fazer uma prova. Eu vou pegar um velo de lã, eu vou colocar aqui na areia, aqui em cima, aleluia, e amanhã cedo, quando eu chegar, eu quero ver a terra toda seca e o velo de lã está molhado. É uma coisa difícil. Mas Gideão levantou de manhã cedo, foi lá, a terra estava toda seca, e quando pegou no velo de lã, apertou e encheu um copo de água. Mas ele falou assim: olha, eu quero pedir só mais uma coisa. Se o Senhor é comigo, eu quero agora que a terra esteja molhada e o novelo de lã esteja seco. É mais impossível ainda. Por quê? Porque mesmo, meus irmãos, se molha do lado, o velo o velo de lã, ele estiver no meio, ele vai sugar a água. Ele vai sugar a água, mesmo molhando, ele vai sugar a água do solo. Então Gideão levanta de manhã e ele vai ver que estava seco o velo de lã, mas a terra estava toda molhada. Então ele acreditou que Deus é com ele. Sabe o que eu entendo nisso aqui, meus irmãos? Gideão estava malhando trigo no lagar. Por que ele não estava malhando trigo na eira? Porque a eira ficava em cima. Ministério, meus irmãos, oração, jejum. Pessoa que quer crescer na vida, começa embaixo, porque ministério não começa em cima. Ministério começa no anonimato, começa embaixo, aonde ninguém te vê, aonde você chora, só Deus te vê, aonde você clama, só Deus te vê. Todas as pessoas que começam em cima, de repente tomam a queda e caem de repente. Ministério que quer crescer começa embaixo, porque pessoas estão começando hoje e já quer ficar lá em cima. Pessoas que estão começando a pregar hoje, quer pregar para milhões de pessoas, tem que começar de baixo primeiro, para depois Deus te levantar na eira, para todo mundo ver que Deus é contigo. Ministério começa, meus irmãos, aonde ninguém te vê.
Quando você chora, quando você clama ao Senhor, quando você coloca nas mãos do Senhor tuas necessidades, ninguém está te vendo, mas o anjo do Senhor, o nosso Deus, Ele está contemplando a tua oração e Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, varão valoroso. Ele é contigo nessa peleja. A Bíblia vai dizer que agora, meus irmãos, o homem se anima. O homem animou, meus irmãos, que a Bíblia vai dizer que ele agora, meus irmãos, chama o povo, meus irmãos, aleluia, de Manassés, a tribo de Manassés, a tribo de Aser, de Zebulon e Naftali. Apareceu 32 mil homens, 32 mil, para 400 mil, mas aqui só os midianitas tem 125 mil, se não me falha a memória aqui. Eu juntando todo dá mais de 400 mil. 32 mil é pouco. É ou não é? Mas a Bíblia vai dizer que Deus, olhando aquilo, Deus falou assim: ó, é muita gente. 32 é muito. Fala que os covardes, os que têm medo, pode voltar para trás. Porque ministério, meus irmãos, não pode ter medo. Ministério, meus irmãos, tem que enfrentar o diabo cara a cara. Ministério, meus irmãos, aleluia, não pode acovardar, porque tem pessoa que é covarda na frente da obra, não pode. Ministério, meus irmãos, é só para quem é escolhido, porque a Bíblia vai dizer: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quem é escolhido, que levante a mão e dá glória para Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora voltaram 22 mil covardes, 22 mil medrosos. A Bíblia vai dizer, como foi pregado aqui um dia: na luta, na batalha, se você mostrar covarde, se você mostrar medroso, o inimigo prevalece contra você. Mesmo você estando, meus irmãos, na batalha, meus irmãos, aleluia, ali travada, não tenha medo do inimigo. A Bíblia vai dizer que Davi falou: no dia que eu temer, no dia que eu tiver medo, eu hei de confiar no Senhor. Porque até Davi temeu, até Davi teve medo, mas ele confiou no Senhor. O segredo, meus irmãos, é confiar em Deus, porque todo mundo aqui pode ter medo, mas o segredo é confiar naquele que te chamou para a grande obra. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Neemias estava levantando, meus irmãos, os muros de Jerusalém, um sacerdote, meus irmãos, aleluia, ao contrário da obra de Deus, um sacerdote, meus irmãos, do lado ao contrário, aleluia, inimigo do povo de Israel, falou assim: olha, desce aí, aleluia, porque os inimigos vão vir e não vai deixar você levantar o muro. Ele falou: eu estou numa grande obra, eu saí de lá e vim para cá, eu não vou parar. Porque ele era valente, não para. Da Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo de Israel temeu, o povo de Israel ficou com medo diante de um gigante que desceu no vale por 40 dias, caçando um homem para poder afinetar ele. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi leva o queijo, leva o grão tostado, leva os pão, aleluia, para os seus irmãos, para o chefe de 1000, ele viu aquela afronta e a Bíblia vai dizer que ele enfrentou o gigante. Quando você achar que você está sozinho, confie somente no Senhor. Não tenha medo das provas, não tenha medo das lutas, não tenha medo das dificuldades que assolam o seu dia, que assolam a sua casa. Não tenha medo, porque Deus é contigo para você enfrentar, para você derrubar, para você vencer todas as batalhas, em nome do Cordeiro de Deus. Deus falou assim: olha, agora tem 12. Voltaram 22 mil, agora tem 10 mil. Vamos fazer o seguinte: leva eles até o rio. Eu ainda está muito, 10 mil está muito, leva até o rio. E você vai ver, aqueles que abaixar e tomar água, lamber na água, você coloca de lado. Aqueles que abaixar, pegar a água na mão e trazer até a boca, e lamber a água, olhando para um lado e para o outro, separa para o lado. Meus irmãos, aqueles que abaixou como um cachorro, bebendo água,
foi 9.700. Porque, meus irmãos, Deus não quer ver ninguém se abaixando, meus irmãos, para o sistema do mundo aí fora, não se curvando, meus irmãos, para o sistema aí fora. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Ananias, Misael e Azarias não se curvou diante da estátua que Nabucodonosor levantou. Nós não podemos levantar, não podemos, melhor dizendo, abaixar, meus irmãos, para, aleluia, o inimigo aí fora. Nós temos que levantar a nossa cabeça, porque Deus não gosta de ninguém covarde. Aleluia. Aqueles outros pegou a água, foi 300, pegou a água, levou até a boca, lambeu e olhando para um lado e para o outro. Enquanto, meus irmãos, 9.700 bebia 1 litro, 2 litros de água, aqueles 300 bebiam, aleluia, vamos assim dizer, um copo de água, porque pegava a água e trazia na boca. Deus falou: com esse 300 que eu vou. É com esse 300 que eu vou dar vitória para a nação de Israel. É só um Deus, meus irmãos, que faz coisas que nós não acreditamos, mas nós confiamos nele. Porque a Bíblia vai dizer que a fé, meus irmãos, é uma coisa que nós não vemos, mas nós não acreditamos. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Isso, meus irmãos, é só quem crê em Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que 9.700 abaixava para tomar água. Às vezes você pensa, a pessoa chegou primeiro do que eu, e está na frente. Não se preocupa, chegou primeiro que você, ele bebeu mais do que você. Mas você está esperando o tempo de Deus. Você tem mais tempo, mas você está esperando o tempo de Deus. Ah, pastor, eu tenho aqui já 3 anos, 4 anos como obreira, eu tenho 1 ano como cooperador, e até hoje eu não tenho pregado na igreja, eu não tenho feito nada. Calma, Deus, Ele vai te surpreender. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Gideão agora com 300, ele desce, meus irmãos, até a área dos inimigos. E quando desceu até a área dos inimigos, meus irmãos, no vale, ele ficou acampado, meus irmãos, e escutou um homem que teve um sonho. Falou, meus irmãos, do sonho, e ele falou, interpretou, falou assim: e se não for a espada de Gideão, não é mais ninguém. Gideão entendeu que Deus estava entregando os inimigos na mão dele. Deus não precisa de coisas grandes para operar na minha vida e nem na sua vida, não. A Bíblia vai dizer que os lençóis de Paulo levava e curava as pessoas. A sombra de Pedro, meus irmãos, passava e muitas pessoas eram curadas. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que tinha 7.000 profetas que não se curvou diante de Jezabel, nem de Baal, nem de Azera. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que Eliseu e Elias, aleluia, 2 homens de Deus, não se prostraram diante, meus irmãos, do governo de Acabe, mas falou aquilo que Deus mandou. Sabe o que Deus está dizendo? Eu, aleluia, estou com você, aleluia, você vai vencer milhões de obstáculos, você vai vencer milhões de coisas que está impedindo o teu ministério de crescer, porque eu sou contigo para te livrar, eu sou contigo nessa peleja. Pessoas às vezes já deu o diagnóstico, falando que você não vai conseguir, falando que essa enfermidade é para a morte, falando que o seu filho não vai passar no concurso, falando que você não vai conseguir, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração aqui essa noite. O Senhor vai te surpreender e as pessoas vão ver que Deus é na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus faz isso. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que chegou um menino, tinha 5 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos. Assentado, meus irmãos, tinha, meus irmãos, só homem, 5.000, só homem, sem contar crianças, sem contar mulheres. Imagina você ver. Então, meus irmãos, Jesus multiplicou, todo mundo foi saciado, ainda sobrou 12 cisnes. É o Deus que nós servimos, é um Deus que faz maravilha, é o Deus, meus irmãos, que quando